Há perguntas que a humanidade carrega desde o primeiro despertar. De onde viemos? Quem somos? E o que nos espera após o último suspiro? Essas indagações, milenares e universais, formam a espinha dorsal de toda a filosofia e religião. Elas nos assombram nas noites de insônia e nos impulsionam na busca por um sentido maior. Em 1857, na França, uma obra ousou responder a esses mistérios com a voz do invisível, compilada por Allan Kardec. Não como um novo dogma imposto pela fé cega, mas como uma ciência da alma, baseada na observação e na razão. Esta é a essência de O Livro dos Espíritos. Um convite para desvendarmos os pilares que sustentam a nossa própria existência e a ordem do universo. Prepare-se para uma jornada que pode redefinir sua compreensão sobre a vida e a morte. Pilar 1, a causa primeira, Deus. O primeiro pilar é a base de tudo, o alicerce inabalável, a existência de Deus. Mas o Espiritismo não o define por rituais, dogmas ou formas humanas limitadas. Ele o apresenta como uma verdade que se impõe à razão e à lógica. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele é o ponto de partida e o ponto de convergência de toda a criação. Sua natureza é definida por atributos que o tornam a perfeição absoluta. Ele é eterno, pois se tivesse tido um começo, haveria algo antes dele. É imutável, pois se estivesse sujeito a mudanças, não seria perfeito. É imaterial, pois é a essência de tudo e não a matéria em si. É único, onipotente e, acima de tudo, soberanamente justo e bom. A prova de sua existência, segundo a doutrina, não reside em milagres ou aparições, mas na própria lei de causa e efeito que rege o universo. Não há efeito inteligente sem uma causa inteligente. Olhe para a organização do cosmos, para a harmonia das leis naturais, para a complexidade da vida. A ordem pressupõe uma inteligência ordenadora. A beleza e a perfeição da criação atestam a perfeição do Criador. A lógica nos diz que, se a obra é perfeita, o artífice deve ser infinitamente mais. A negação de Deus é a negação da própria razão. A perfeição de Deus é o que garante a sua soberana justiça e bondade. Este é um conceito fundamental. Se Deus é perfeito, ele não pode ser arbitrário, vingativo ou parcial. Ele é a fonte de toda a justiça. No entanto, a observação do mundo material nos confronta com a dor, a desigualdade e o sofrimento. Como conciliar um Deus soberanamente bom com a miséria humana? A resposta para essa aparente contradição não está em questionar a perfeição de Deus, mas em expandir nossa visão sobre a vida. A dor e a desigualdade são temporárias e fazem parte de um processo evolutivo. Elas não são castigos eternos, mas consequências de nossas próprias ações e escolhas, ou provas necessárias para o nosso aprimoramento. A miséria é o resultado do nosso afastamento da lei divina, e não um capricho do Criador. Essa compreensão nos leva, inevitavelmente, ao segundo pilar, que define a nossa verdadeira natureza. Pilar 2, a essência imortal, o Espírito. O segundo pilar é a nossa verdadeira identidade, a essência que sobrevive à ruína da matéria, o Espírito. Somos seres imortais, criados simples e ignorantes, mas dotados da capacidade de progredir indefinidamente até a perfeição. O Espírito é o princípio inteligente do universo, distinto do princípio material. Ele é o agente da vontade, do pensamento e da moralidade. Sua criação é um ato de amor de Deus, que nos concede o livre-arbítrio para trilharmos nosso próprio caminho. No início, somos como crianças na escola da vida, com todas as potencialidades, mas sem o conhecimento e a moralidade adquiridos. Para interagir com o mundo material, o espírito se utiliza de um envoltório semimaterial, o perispírito. Este é o elo, o laço fluídico que une o espírito ao corpo físico. É o perispírito que permite ao espírito sentir as impressões do corpo e transmitir ao corpo as ordens da alma. Ele é o molde que dá forma ao corpo e o veículo das sensações espirituais. Sua natureza é etérea, mas ele reflete o estado moral do espírito.
Um espírito evoluído possui um perispírito mais sutil e luminoso, enquanto um espírito inferior possui um perispírito mais denso e opaco. A morte, portanto, não é um fim, mas uma mudança de estado. É o rompimento do laço perispiritual, o desprendimento do espírito da matéria. É o retorno à pátria espiritual, onde a alma retoma sua lucidez, avalia a jornada recém-concluída e planeja os passos futuros. A dor do desencarne é proporcional ao apego à matéria. Quanto mais materializado o espírito, mais difícil e doloroso é o desprendimento. A vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é apenas uma passagem, uma prova, um estágio de aprendizado. A individualidade é preservada. Não nos fundimos no todo como algumas filosofias sugerem. A identidade, a memória e o caráter são mantidos. Progredimos em nossa singularidade, carregando conosco o tesouro das experiências adquiridas. A imortalidade da alma é a garantia da justiça divina, pois se a vida terminasse com o corpo, a desigualdade e a injustiça observadas no mundo seriam insuportáveis. A vida continua, e é essa busca incessante por progresso que nos impulsiona ao terceiro pilar, a lei que garante a justiça na evolução. Pilar 3. A jornada de retorno, a reencarnação. Se somos criados para a perfeição, e se a justiça de Deus é soberana, uma única existência seria insuficiente para atingir tal meta e para reparar todos os erros cometidos. É aqui que a reencarnação se revela como a grande lei da justiça e da misericórdia divina. A reencarnação é a pluralidade das existências. Ela oferece ao espírito a oportunidade de reparar erros passados, desenvolver virtudes e adquirir o conhecimento necessário para a evolução. É a escola onde as lições não aprendidas são repetidas, mas sempre com a chance de um novo começo. Sem a reencarnação, a desigualdade de condições e aptidões entre os homens seria uma afronta à justiça de Deus. Por que um nasce na miséria e outro na opulência? Porque um é gênio e outro limitado? A reencarnação explica. Somos espíritos em diferentes estágios de evolução, colhendo o que plantamos em vidas anteriores e preparando o futuro. A desigualdade é apenas aparente e temporária, pois todos terão a chance de progredir. A dor e o sofrimento, sob a ótica reencarnacionista, deixam de ser castigos arbitrários e se tornam provas e expiações. As provas são os desafios que escolhemos antes de reencarnar para acelerar nosso progresso. As expiações são as consequências inevitáveis de erros graves cometidos em vidas passadas, que nos oferecem a chance de resgate e aprendizado. O sofrimento é, portanto, um instrumento de burilamento, e não uma punição sem sentido. A aceitação resignada das provas e a prática do bem são o caminho mais rápido para a quitação de nossas dívidas morais. Um dos aspectos mais intrigantes da reencarnação é o esquecimento do passado. Por que não nos lembramos de quem fomos? A doutrina explica que a lembrança completa das vidas anteriores seria, na maioria dos casos, um obstáculo ao nosso progresso. O peso dos erros passados, a vergonha e o rancor poderiam nos paralisar ou nos impedir de interagir com aqueles que fomos inimigos. O esquecimento é um ato de bondade de Deus, que nos permite focar no presente, no aprimoramento moral da vida atual. No entanto, a consciência dos erros permanece, e é ela que nos impulsiona à reparação. A cada novo corpo, uma nova chance. A cada vida, um novo degrau na escada do progresso. A cada desafio, a oportunidade de provar que aprendemos a amar e a servir. A reencarnação é a garantia de que ninguém está condenado ao erro eterno. Todos, sem exceção, alcançarão a perfeição, pois o progresso é uma lei universal. Pilar 4. A interação silenciosa. Comunicação e influência. O quarto pilar nos lembra que não estamos sós, nem por um instante. A comunicabilidade dos espíritos é um fato natural, uma lei da natureza, e não um fenômeno sobrenatural ou um milagre. O mundo espiritual e o mundo corporal coexistem e se interpenetram. Teus espíritos, que são as almas dos homens que já viveram, agem incessantemente sobre o mundo material e, principalmente, sobre o nosso pensamento.
x isto padrão. A questão 459 de O Livro dos Espíritos é categórica. Eles nos influenciam muito mais do que imaginais, pois, frequentemente, são eles que vos dão a ideia que vos ocorre. Essa influência se dá pela sintonia mental. Nossos pensamentos e sentimentos são como antenas que nos conectam a espíritos de mesma vibração. Se cultivamos o bem, a paz e a caridade, atraímos os espíritos superiores, nossos guias e protetores. Se ao contrário nos detemos no ódio, na inveja e no egoísmo, atraímos os espíritos imperfeitos, que se comprazem em nos perturbar e desviar. A sintonia é a chave. O espírito obsessor só consegue se aproximar se encontrar em nós a afinidade moral para tal. A vigilância moral se torna então essencial. A luta entre o bem e o mal não é externa, mas interna, travada no campo da nossa consciência. O espírito protetor, nosso anjo de guarda, está sempre ao nosso lado, pronto a nos inspirar para o bem, mas ele jamais violará nosso livre-arbítrio. A escolha da sintonia é sempre nossa. A obsessão, que é o grau mais extremo dessa influência, quando o espírito imperfeito consegue dominar a vontade do encarnado pela afinidade moral, é um alerta sobre a urgência da nossa reforma íntima. Compreender essa interação é fundamental para assumirmos a responsabilidade por nossos pensamentos. Não podemos culpar o destino ou os maus espíritos por nossas quedas. Somos os guardiões de nossa mente e a qualidade de nossos pensamentos define a qualidade de nossa companhia espiritual. A prece e a elevação moral são os únicos escudos verdadeiramente eficazes contra as más influências. O conhecimento nos liberta da ignorância e nos dá o poder de escolher a nossa companhia espiritual. Pilar 5. O caminho da evolução. As leis morais. O último pilar é o mapa para a felicidade e o guia para o progresso. As leis morais. Elas representam a lei de Deus, gravada na consciência de cada ser humano. São as regras de conduta que, se seguidas, nos conduzem à paz e à perfeição. O Livro dos Espíritos detalha essas leis, que vão desde a lei de adoração até a lei de justiça, amor e caridade. Esta última é a síntese de todas elas, o princípio fundamental ensinado por Jesus. Fora da caridade não há salvação, é a máxima que resume a essência da lei moral. Caridade, no sentido espírita, não é apenas a esmola material, mas a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É a aplicação prática da lei de amor em todas as nossas relações. O progresso da humanidade está diretamente ligado à nossa capacidade de aplicar essas leis, transformando o egoísmo em altruísmo, o ódio em perdão. A verdadeira revolução começa no indivíduo, na sua reforma íntima. É a luta diária para dominar as más inclinações e desenvolver as virtudes. O conhecimento da lei nos liberta da ignorância e nos impulsiona a essa reforma. Ele nos mostra que a felicidade não está nos bens materiais, mas na pureza da consciência e no amor praticado. O espírito só encontra a paz duradoura quando se alinha com a lei divina. A lei moral é o caminho para a evolução, e a sua prática é a única forma de atingirmos a felicidade relativa na Terra e a felicidade plena na vida espiritual. A lei é imutável, mas a nossa compreensão e aplicação dela evoluem com o nosso progresso. A mensagem final é de esperança e responsabilidade. O universo é regido por leis perfeitas, e o nosso destino é a perfeição. O caminho é longo, mas o guia está em nossas mãos e em nossa consciência. O Livro dos Espíritos não é apenas um conjunto de respostas. É um espelho que nos convida a olhar para dentro, a nos reconhecermos como espíritos imortais em jornada evolutiva. Ele nos tira da condição de vítimas do destino e nos coloca como arquitetos da nossa própria jornada. Somos responsáveis pelo que somos e pelo que seremos. A imortalidade da alma, a reencarnação, a influência dos espíritos e a lei de amor. Estes são os pilares que transformam a dúvida em esperança e o medo da morte em certeza de vida. Se esta reflexão tocou sua alma, deixe seu comentário abaixo. Qual destes pilares mais ressoou em você?
Compartilhe este vídeo com quem busca respostas. Inscreva-se no canal para continuar esta jornada de autoconhecimento.